Bom, gente, continuando a nossa aula sobre a questão da Guerra Fria, hoje nós iremos conhecer um pouquinho sobre Bartolomeu de Las Casas. Quem foi este homem, o que ele fez de bom, qual a sua importância dentro da Guerra Fria. Bom, as viagens marítimas eram feitas em comboios de galões, escoltados com as melhores armas de guerra, para evitar ataques de piratas, como também o ataque dos ingleses. Os novos nobres, como era conhecido, que no caso era a ralé, que estava com títulos, chamados de 10 bravadores da América, tinham poderes ilimitados para fazerem valer a exploração econômica por meio das suas propriedades. Nelas e delas tinham que tirar 1/5 de imposto ao Estado da Espanha. Por outro lado, não podiam perder o foco da cristianização dos índios, que ficava aos cuidados dos missionários religiosos. Entre os encarregados de evangelizar, destacará uma figura que sentirá a inquietude pela injustiça feita aos índios. Este homem nada mais é do que Bartolomeu de Las Casas. Bom, no meado do século de 1502 a 1510, o frade Las Casas parte para a América, onde desembarca mais 12 outros frades. Nesse período, a Espanha está no início de um império de magnificência. Os árabes estão sendo expulsos pelos reis católicos. Os espanhóis gozam de plenos poderes otorgados pelo Papa Alexandre VI para a missão na América. Nesse período, é muito comum o Papa gozar de plenos poderes para dividir os territórios entre os reis, com a condição de civilizar e converter os pagãos ao cristianismo. Desse modo, se firmará uma aliança entre reis e religiosos, pois ambos andarão de mãos dadas, dando o serviço militar e o serviço religioso, recrutando assim varões para a árdua missão de serem embaixadores dos reis e da igreja. Ou seja, os jovens recrutados serão soldados tanto do rei quanto de Deus. Os jovens aventureiros, eles se habilitavam para o serviço e tinham motivos diversificados que iam desde uma busca de carreira a um profissionalismo permeado de reconhecimento, poder, honrarias e bravuras, bem como um sonho de expandir a fé, cultivar o amor. Nesse sentido, partindo do pressuposto que o pensamento do jovem de Las Casas não aceitava a dominação de uma cultura sobre a outra, é possível dizer que esse desejo e sua escolha de ser missionário partiu do cultivo de expandir a fé e interagir com outra cultura. Las Casas, com a idade de 18 anos, havia se tornado clérigo, algo que não era espantoso ver um jovem de idade tão pubescente sendo padre. Posteriormente à sua ordenação sacerdotal, Las Casas exerce um papel religioso de catequizar, unido aos colonizadores das Índias. Fé com fé profunda em seu destino colonial religioso, que as caravelas de Colombo se lançam ao mar da Espanha ao serviço da evangelização através da conquista dos novos mundos. No entanto, mais do que evangelizar, o interesse da coroa espanhola estava no foco do ouro e no poder de expandir território, como já foi mensurado anteriormente. Ao chegar na terra dos nativos, o frade Las Casas se encontra com a receptividade amável dos índios. Aos poucos, Bartolomeu vai percebendo o lado sombrio dos espanhóis, subsidiado somente pela ganância do ouro e da prata ou outros meios que pudessem gerar bens preciosos. Entretanto, em meio às sombras da ganância, está o jovem cheio de vitalidade, com uma reta intenção de evangelizar os nativos. Na cidade de Concepción de La Vega, em 1503,
Las Casas inicia a sua catequese aos nativos aos quais em sua biografia não há relato de maltrato aos índios por parte do religioso. Bartolomeu, em seus passos iniciais na catequização dos índios, não percebia que o poder político e o poder religioso com a pretensão de oprimir os índios. Segundo Bossi, tanto a pretensão civilizatória como a evangelizadora não se distinguiam uma da outra, pois se uma tinha incumbência de transformar selvagens em civilizados, a outra buscava transformar pagãos em católicos. À vista disso, tanto colonizadores quanto evangelizadores queriam completar a transformação dos nativos em trabalhadores obedientes ao padre e ao patrão. Já Las Casas, em sua ótica, viria a excepcional docilidade indígena como uma forma de mostrar a possibilidade e as qualidades humanas. Passar do modo selvagem para o modo civilizado, assim, evangelizar os olhos do religioso não seria um processo de dominação, mas sim um meio para a libertação. Em outras palavras, o interagir entre duas culturas ou entre dois povos levaria uma soma de experiências. Só seriam possíveis o interagir entre duas culturas ou entre dois povos levaria a soma de experiências vastas e enobrecedora para ambos os lados. Por conseguinte, as trocas de experiências só seriam possíveis se houvessem uma adesão mútua de respeito, de diálogo, de alteridade que convergeria numa justiça. O pensamento lascassiano sobre os índios era que estes poderiam ser moldados por meio da religião cristã, com implantação de métodos eficazes na civilização da alteridade e do amor. Por consequência, Las Casas via o hábito indígena, por exemplo, o sacrifício humano como uma segunda natureza que divergia completamente da natureza dos espanhóis. E, no entanto, pensava o frade que as diferenças do hábito não davam o direito dos homens de punir ou justificá-las por meio da violência. As punições e as violências infundadas por parte dos colonos inquietavam Las Casas, de forma que o mesmo mudará sua postura, seus atos e seus pensamentos. A voz que inquieta o frade catequista sairá da boca do frei Antônio de Motocinos, sacerdote missionário que chega da vila onde Las Casas evangeliza no ano 1510. Somente após um ano da chegada dos missionários que a voz ecoará nos ouvidos de Las Casas. Em um sermão do frade Montesinos, desencadeará o pensamento de criticidade em Bartolomeu, mas o pensamento crítico à realidade só virá à tona anos depois do acontecimento. No ano 511, Frei Antônio Montesino, frade dominicano, se dirige à capela para celebrar a Santa Eucaristia. Nesse dia, após ouvir o sermão do frei, a vida de Las Casas desencadeará numa metamorfose que culminará na defesa dos índios. O sermão do frei Motocinos correspondia ao quarto domingo do advento, ao qual o frade Las Casas ouve atentamente, sente comovido e impelido a fazer alguma coisa para reverter aquela situação escravagista dos índios. No entanto, no momento o frade nada faz para mudar, apenas toma nota de algum fragmento do sermão que condena a exploração indígena. A síntese do frade Bartolomeu foi a seguinte: todos vós estáis em pecado mortal, nele viveis e neles morrereis, devido à crueldade e tirania que usais com estas gentes inocentes. Dizei-me com que direito é baseado e em que justiça mantendes em tal cruel e horrível servidão a estes índios? Com que autoridade fizestes estas detestáveis guerras
a estes povos que estavam em suas terras mansas e pacíficas e tão numerosas, e os consumiste com mortes e destruição inauditas. Como os tende tão oprimidos e fadigados, se nem lhes dá de comer e curá-las em suas enfermidades? O sermão indagava o julgamento que os espanhóis faziam a respeito dos turcos, que eram vistos como selvagens. Eram perseguidos e mortos sem piedade. Contudo, dizia o frei que a atitude espanhola com os índios daquela terra não era diferente das que tivera com o turco, pois eles estavam cometendo as mesmas barbaridades com os nativos. Os nativos nesse período de catequização trocavam a mão de obra, ou seja, o trabalho serviu pela conversão com uma civilização cristã. Este foi o meio encontrado para que a ação espanhola não parecesse escravidão, visto que a escravidão era proibida pela Igreja. A prática de escravizar era inconcebível para Las Casas. Ao seu pensar, jamais poderia haver uma dominação de maneira que o Frei Antônio Montesino via. No embargo, ainda alienado, ele continua a sua missão sem nada acrescentar e sem nada mudar. O questionamento do Frei Montesinos sobre a colonização espanhola como opressora e escravagista mexe com toda a estrutura da colônia, culminante na metrópole. Ao passo que o Frei Antônio Montesino é chamado à Espanha para dar explicação de sua crítica. Por conseguinte, é publicada em Leisburgos, legitimado e legalizado a prática dos índios, a sua sujeição ao trabalho servil, que em outras palavras venha a ser encomenda, né? O sacerdote evangelizador Bartolomeu, mesmo incomodado com as palavras do seu frade irmão, que apontavam os espanhóis como dominadores dos índios, exerce uma neutralidade política a ponto de achar que a atitude do frei é radicalista. Desta maneira, ele ignora e prefere continuar junto aos índios na sua rotineira catequese. A nova missão se dá em 1513, quando Las Casas é chamado em Cuba para ser o capelão militar, tendo como incumbência pacificar os índios que estão em confronto com os soldados. De outro modo, também terá que confortar e catequizar os soldados. Cuba, Las Casas toma a firme decisão de deixar suas propriedades e lutar pelas causas dos índios. Sua determinação parte da celebração de Pentecostes a partir de uma leitura bíblica do livro de Eclesiastes, capítulo 14, versículo 21 a 27, que diz o seguinte: a oferenda daquele que sacrifica um bem mal adquirida é maculada, e os insultos dos injustos não são aceitos por Deus, o Senhor. O Senhor só dá àqueles que o guardam no caminho da verdade e da justiça. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos, nem olha para as ofertas dos maus. A multidão do seu sacrifício não lhes conseguirá o perdão dos seus pecados. Aquele que oferece um sacrifício arrancado do dinheiro dos pobres é como que degola o filho aos olhos do pai. O pão dos indigentes é a vida dos pobres. Aquele que lhe tira é um homicida. Quem tira de um homem o pão de seu trabalho é como o assassino do seu próximo. O que derrama o sangue é o que usa de fraude no pagamento de um operário, são irmãos. A partir dessa meditação do texto e reportando as palavras já antes ouvidas pelo Frei Antônio Montesino, Las Casas renuncia à sua encomenda e os seus índios escravos. Propõe-se a pregar exigindo respeito e direito aos índios.
busca efetiva um novo modelo de colonização. A partir dessa reflexão, ele chega a tomar essa decisão. Já em 1524, após suas constantes idas à coroa espanhola em defesa dos índios, o frade nomeado pelo rei da Espanha como procurador dos nativos, sucessivamente em 1543, é nomeado de ser bispo, se deu pelo fato de querer fazer valer a justiça social. Desta forma, pensava ele que, com a voz de autoridade eclesiástica, poderia conscientizar os colonos e restituir a dignidade indígena. No entanto, 2 anos depois do bispado e muita luta para fazer valer os direitos dos índios, ele renuncia ao cargo, pois seu modelo de reparação e suas exigências não foram aceitas pelos exploradores nativos. Por certo, o frade prefere manter-se na luta a favor dos índios, criando um novo modelo de evangelização. O novo modelo de Bartolomeu partia da reparação da injustiça aos nativos, exigindo aos espanhóis que deixassem de explorar a terra, proporcionasse aos índios a alforria. Em outras palavras, seria necessário reconhecer o índio como outro que não deve ser negado e nem encoberto, por uma falsa ideia de justiça a si mesmo e não ao outro. A dominação escravista entrou na conquista dos nativos com docilidade de torná-los inofensivos, puros e aptos à aceitação dos dogmas cristãos pelo uso da força da submissão. A submissão se dava desde o uso dos corpos das índias. Soldados, capitães copulavam com as índias virgens que os próprios caciques lhe entregavam. Por outro lado, quando o militar queria copular com uma índia casada ou com meninas de 10 anos acima, as tomava à força de seus pais ou de seus maridos. A violência erótica mostrava a colonização do novo mundo, o mundo do uso do outro, que justificava na escravidão e na servidão de uma falsa evangelização. O servir em casas alheias era outra forma de submissão das índias, que eram tiradas de suas casas e iam trabalhar à força para alguns encomendeiros que moravam em média 4, 5 léguas de suas casas, 30 quilômetros mais ou menos. As submissas não recebiam nada e muitas das vezes ficavam amancebadas com os donos das casas. O varão era reduzido à servidão nas propriedades ou era morto violentamente. Assim, o varão índio também era explorado em seu corpo, pois ele se dava o penoso e árduo trabalho de uma nova economia chamada ouro e prata. No ouro e na prata nasce a cobiça dos espanhóis, que anualmente nas minas submetia ao recrutamento de um grande número de índios. Os varões, ao entrarem nas minas, já sabiam que não teriam a mínima chance de sair vivos de lá. Um dos fatores que favorecia esse pensamento do ir sem voltar por parte dos nativos se dava pelo fato de que os recrutamentos anteriores à nova turma nunca mais eram vistos. Assim, a mina era o inferno para os índios, já para os espanhóis era o Deus deles, ou seja, a fonte de toda a sua riqueza. Interessante. As minas representavam para os índios a boca de Moloch. Moloch era um deus pagão, ou seja, a boca do inferno, pelo fato de serem consumidos por nada. O trabalho na mina talvez seria os dias mais duros de suas vidas, pois lá se viam os corpos lançados às cinzas da ganância e do poder. Entrar na boca de Moloch era uma viagem sem volta, era apagar da memória todos os que ficavam para trás. Sabe-se que havia a promessa aos familiares que depois que se passasse um ano, o jovem voltaria para os seus. No entanto, essa promessa nunca era cumprida.
pois eles jamais voltavam para suas famílias. A promessa do retorno não se cumpria porque tamanha era a servidão que nada poupava dos escravos da mina. Eles trabalhavam sem dia e sem noite, sem ver a luz do sol, sem piedade, sem remuneração, sem contato com seus familiares. Em outras palavras, eles eram explorados e privados de tudo por não passarem de mão de obra barata. Partindo do pressuposto da submissão civil, fica difícil falar que houve uma colonização ou uma civilização da fé. Sendo assim, é muito mais plausível dizer que houve um culto ao dinheiro, uma idolatria à ganância e um desprezo ao ser do outro, um fetiche dominador. A atitude dominadora não levou em conta que quando os espanhóis chegaram nas Índias, os nativos eram senhores e proprietários de suas terras. Assim, inegavelmente, eles eram homens livres, gozavam da liberdade na organização como governos e súditos, família, sistema de produção, autonomia, território e consciência. Tudo isso fazia parte da vida dos índios muito bem antes da chegada dos espanhóis. A prova da sociedade organizada dos índios se dava pela expansão territorial, que nos dias de hoje cumpre os territórios atuais. Peru, Equador, Bolívia, Chile setentrional e o nordeste da Argentina. Todavia, o povo inca era um governo bem estruturado, assim diz o Frade em seu relatório. Ao ver a situação do massacre e da escravidão que os índios estavam sofrendo pelos colonizadores, apoiados pela coroa espanhola, que desconhecia a realidade da sociedade indígena ou a ignoravam, o frade Bartolomeu tenta mais uma vez conseguir o consentimento real para cessar as atrocidades astecas no México e do Peru. Em seu relatório, ele constatava o seguinte: os astecas tinham criado um grande império, uma monarquia militar rigidamente organizada sob o domínio absoluto do rei. Possuía um aparelho burocrático e forte, o poderio sacerdotal. Tinha um calendário bem elaborado, baseado no ano solar, dividido em 18 meses, com 20 dias cada. O culto era complexo e havia sacrifícios humanos, que tanto horrorizavam os espanhóis. E foi mais uma justificativa para a guerra justa contra eles. Suas esculturas, seus afrescos eram impressionantes. A propriedade pertencia à aldeia, à nobreza e ao rei, mas também havia terrenos pertencentes às famílias. Traições, ofensa das insígnias de guerra, covardia perante o inimigo, sodomia eram sujeitos à pena de morte. Havia comerciantes, tecelões. Ao meu ver, a luta de Las Casas não foi em vão, porque mesmo passando 4 séculos depois, a gente veja um lampejo que escapa no modelo dominador. Todavia, Las Casas, mais do que arma da fé, fez valer a arma da razão, do raciocínio, contra a tirania da vontade, do poder e da usura sem freio. Então, assim, essa matança, a matança e a exploração, aos maus tratos, etc., só foram ter fim lá no século XIX, 4 séculos depois. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.